Olá, eu sou o Dr. Cláudio Bastidas e gostaria de comentar do ponto de vista psicanalítico o filme Morto Não Fala, um ótimo filme, né? Mas eu gostaria de avisar antes, quem não gosta de saber nada sobre o filme antes de assisti-lo, então interrompa o vídeo agora porque eu vou dar vários spoilers, vou comentar vários elementos aí do filme. A primeira coisa que eu pensei foi, lembrei do Freud, lá no final do século XIX, no período que é considerado pré-psicanalítico, quando Freud vai estudar a hipnose com Charcot, e ele fica impressionado com a separação de dois espaços, o inconsciente e o consciente, né? E ele escreve sobre essa separação, ele fala, poxa, que coisa intrigante, né? Como um espaço simbólico não sabe do outro, vamos dizer, como o consciente não tem consciência do inconsciente, né? E essa ideia de espaços separados, a gente pode pensar até no título do filme. O título do filme já fala de uma ruptura. Quer dizer, o morto não fala, né? E os mortos falam, né? Então, em 1913, anos depois, o Freud escreve Totem e Tabu. E ele, ele comenta antropólogos de textos que ele leu da época, né? Isso faz mais de 100 anos atrás, né? Quer dizer, a coisa se transformou. Mas, entre outras coisas, o que ele comenta é que textos que ele leu sobre cultos animais totêmicos, quer dizer, então tribos que cultuavam um animal e em troca, vamos dizer, desse culto, esse animal totêmico iria proteger os que o cultuavam. Né? E o Freud fala, poxa, aí está encenado no rito, no culto, essa tentativa de elaborar desejos inconscientes, quer dizer, os desejos agressivos e sexuais estão aí muito presentes e o rito tenta de algum modo colaborar para reprimi-los, né? De novo uma separação de espaços, né? E o personagem Stênio do filme, ele não faz isso, ele é convidado por 2 vezes a participar de culto evangélico e culto umbandista, e ele fala, não, eu vou resolver tudo isso sozinho, quer dizer, isso que me aterroriza eu vou resolver sozinho, né? E a gente pode lembrar do Freud, ele ficou muito impressionado com o Édipo Rei de Sófocles, lá da Grécia Antiga, e uma das características do Édipo é que o herói Édipo, ele tenta resolver sozinho também. Mas ele diz, eu vou investigar quem matou o pai, quem dormiu com a própria mãe, e era ele mesmo, ele não sabia, né? Mas enfim, ele vai em busca disso, quer dizer, ele tenta resolver sozinho e se dá mal, assim como o Stênio. Né? Pensando de novo essa questão da ruptura de espaço e não ter um amparo de um universo simbólico que sustente essa trajetória, né? Que é oferecida, por exemplo, pelas religiões, tal como Freud aborda em Totem e Tabu. Por sinal, ele fala que o culto ao animal totêmico vai derivar, né? Vai se transformar depois nas religiões modernas, né? Eu mencionei Édipo, óbvio, né? Édipo é um texto do teatro grego e o Freud tinha uma relação muito interessante, muito intensa com as artes, né? Ele escreveu vários textos sobre artistas de diferentes campos. Ele escreveu sobre Michelangelo, escultura de Michelangelo, Moisés, sobre Leonardo da Vinci, as pinturas e desenhos. Ele escreveu sobre Dostoiévski, sobre Goethe, né? E um dos textos que ele escreve sobre um conto do final do século XVIII para o século XIX, do Hoffmann, O Homem de Areia. E é um texto de terror, né? E o Freud vai fundo assim, poxa vida, de onde vem esse sentimento de terror, né? No entender dele, na interpretação do Freud, o que aterroriza é o que nos é familiar. Né? Então aquilo que nos pode parecer muito estranho, na verdade ele é muito bem conhecido dentro de nós no inconsciente, que são os nossos desejos, de novo, desejos agressivos, desejos sexuais, que estão ali pressionando para serem reconhecidos, né? E o filme trata muito disso, quer dizer, a questão da agressividade está ali bem escancarada, né? O ódio, o ciúme, a inveja, né? A inveja da Lara, o ciúme da Lara, né? O ódio e o ciúme do Stênio, quer dizer, toda uma configuração bem interessante na trama aí dos personagens, né? E os desejos sexuais também, né? Tem uma cena na qual tem um casal ali, o Stênio e a Lara, né? Começando a ter uma relação sexual, e a gente pode pensar num casal ou num trisal, né? Porque tem também, a Lara está possuída pela Odete, né? Quer dizer, uma baguncinha, né?
E aí, quer dizer, isso aí está bem, bem evidente. E outra autora que a gente pode lembrar, que é bem interessante para tratar de ódio, ciúme, esses temas todos, os sentimentos mais primitivos, é a psicanalista Melanie Klein. Né? A Melanie Klein fala, né, que no que ela chamou de posição esquizoparanoide, você tem ali ódio, você tem inveja, bem, bem primitiva, né? E são sentimentos muito intensos e que eles não têm, de novo, freio na compaixão, não existe isso, quer dizer, não existe a compaixão, não existe perdão, quer dizer, o ódio ele permanece. O personagem sujo, né, um dos que está ali no IML, ele diz isso, fala, para quem matou família, Deus não perdoa. Né? Quer dizer, não há perdão, né? E as coisas são interessantes porque o ódio ele ultrapassa o limite da morte. É interessante que depois do assassinato do dono da padaria lá, do Marco Rica e da Odete, o ódio prossegue, quer dizer, a Odete continua com desprezo pelo Stênio, continua com ódio, ela quer a morte, o ciúme, né, que ela sente pela Lara, então ela prefere propor que a Lara seja morta ou que os filhos sejam mortos, né, para que a Lara não fique com os filhos dela. Né? Quer dizer, isso é ódio puro, né? Lembra muito os textos da Melanie Klein. E o que é interessante, chega a ser engraçado, chega a ser cômico, é que o Stênio também não para de odiar. Quer dizer, apesar de ter mandado indiretamente matar a mulher e o amante dela, ele continua odiando até mesmo depois da morte, quer dizer, uma coisa muito intensa e muito humana, né? Quer dizer, de novo, ultrapassa, o limite não serve muito para grande coisa, quer dizer, os limites entre vida e morte não se estabelecem, não se sustentam, melhor dizendo, né? Também nessa linha de limites que não se sustentam, a gente pode pensar nos áudios que estão no filme. É uma dica que eu dou para quem vai assistir o filme, é que existem vários momentos em que a televisão dialoga com a cena que está acontecendo ali, né? Então, que envolve vivos e mortos. Então, uma delas, por exemplo, um dos que aparece lá para passar pela necrópsia no IML, é um torcedor palmeirense que ele morreu esfaqueado. Passam-se minutos do filme, o áudio é da televisão, a voz do Caio Ribeiro, comentarista da Globo, ele fala, não, o Palmeiras tem que ser respeitado, o Palmeiras merece respeito, né? Quer dizer, tem esse diálogo que reflete o ódio, né, dos personagens, a tentativa de vingança, né? E o que é muito genial também é a fotografia, a iluminação e a maquiagem dão um jeito de fazer com que o mundo dos vivos e dos mortos fique muito parecido, né? Isso é muito, muito legal, muito interessante. E do aspecto de filme, né? Os atores são ótimos, a Fabiola está ótima, né? O menininho está ótimo, todos os atores estão muito bons, né? E o diretor, o Denison Ramalho, faz um trabalho muito interessante de sustentar o ritmo do filme do começo ao fim, de ponta a ponta, o que é difícil. Não é muito comum você assistir, por exemplo, uma comédia, um filme de terror, que ele começa meio intenso e depois cai, enfim, né, altos e baixos. Esse filme, né, se mantém bem sustentado, a tensão do filme, o desenrolar, é um filme que passa rápido, né? A gente assiste e fica ali 2 horas assistindo o filme e passa rápido. A produção é muito bem feita, né? A trilha sonora, efeitos especiais e além disso os elementos, vamos chamar assim, de brasilidade na ambientação ali na periferia de São Paulo, né, as temáticas do Brasil mesmo, as locações, tudo muito bem feitinho, né, e vale a pena porque é tão difícil acontecer da gente assistir um filme realmente original, né? A gente está em épocas onde as salas estão dominadas por blockbusters de Hollywood e filmes, grande parte das vezes, repetitivos, chatos, né? Então é muito bom a gente ver uma nova obra de arte como essa, que é bem original, é diferente, vale a pena, tá bom? Obrigado.